Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, delicado e extremamente importante: a relação, muitas vezes complicada, entre depressão e fé. Baseando a nossa conversa num texto que traz uma perspectiva bíblica sobre a cura e a esperança, vamos explorar este caminho juntos. E vamos começar direto ao ponto, com a pergunta que muitas vezes fica no ar, mesmo que não seja dita em voz alta. Sentir depressão significa que a fé de alguém é fraca? É uma dúvida que assombra muita gente, e a nossa análise de hoje vai procurar encarar essa questão de frente. Para começar, é fundamental a gente perceber uma coisa: a dor emocional não é de todo uma invenção do mundo moderno. A fonte que estamos a analisar mostra que essa dor é, na verdade, uma parte da condição humana desde o início dos tempos. Pois é. O material que serve de base para esta conversa traça a origem do sofrimento emocional até ao relato bíblico da queda. E o que é que isso significa? Significa que essa experiência normalizada não é uma falha pessoal, mas sim um fio que está tecido na história de toda a humanidade. Medo, culpa, vergonha, sentimentos que não são nada novos. E aqui temos um ponto muito interessante sobre a definição de depressão. Ela não é vista como uma coisa só, mas sim como uma condição complexa, com várias facetas, emocionais, biológicas, sociais e até espirituais. E o mais curioso é que, embora a palavra depressão seja recente, os sintomas, esses, já eram descritos em textos muito antigos, incluindo a própria Bíblia. E essa não é só uma condição humana no geral. Foi algo vivido por algumas das figuras mais importantes da Bíblia. A experiência delas mostra, de forma bem clara, que uma fé gigante e uma dor gigante podem sim existir na mesma pessoa ao mesmo tempo. Olhem só para estes exemplos. São muito fortes, não são? Temos Elias, que chegou ao esgotamento total, a querer isolar-se. Temos Davi, a lidar com uma culpa e uma tristeza profundas. Ana, com a sua humilhação e choro constante. E Jó, que enfrentou a perda de tudo e questionou a própria existência. Cada um deles passou por uma escuridão que nos é familiar, e cada um encontrou um caminho diferente para a restauração. Isso mostra que não há uma fórmula mágica, igual para todos. E talvez este seja o ponto mais impactante de todos. A fonte que analisamos faz questão de sublinhar que o próprio Jesus, no jardim do Getsémani, sentiu uma angústia e um isolamento extremos. A dor dele era tão real, tão esmagadora, que ele usou estas palavras: tristeza até à morte. Isto prova, sem sombra de dúvida, que sentir uma angústia profunda não é pecado. É parte da experiência de ser humano. Certo. Então, se estas lutas são tão reais e se até as grandes figuras de fé as enfrentaram, qual é o caminho a seguir? O que é que a fonte nos sugere? Vamos ver agora os passos práticos para a restauração com base na perspectiva bíblica. A fonte apresenta aqui um processo muito prático, em 5 passos. Começa com a coisa mais corajosa: ser honesto sobre a dor, sem a negar. Depois, algo que por vezes é esquecido: cuidar do corpo. Descanso, boa alimentação, sono, tudo isso é visto como uma necessidade espiritual. O terceiro passo é crucial: não ficar só. O isolamento só piora a dor, a comunidade é vital. O quarto é sobre orar com total honestidade, sem filtros. E por fim, o quinto passo: ter paciência. A cura, na maioria das vezes, é um processo gradual, não acontece de um dia para o outro. Agora, um ponto fundamental que a fonte faz questão de reforçar é que a fé não existe num vácuo. Pelo contrário, ela pode e deve trabalhar lado a lado com a sabedoria prática, o que inclui a medicina moderna e a terapia. A mensagem aqui é muito clara: não é uma questão de escolher um ou outro. E esta imagem ilustra essa ideia na perfeição. De um lado temos o apoio espiritual, a oração, a comunidade, a esperança que vem da fé. Do outro, o apoio prático: terapia, medicação, aconselhamento profissional. A perspectiva aqui não é de que são forças opostas, mas sim ferramentas diferentes que, juntas, podem ser usadas no processo de cura. E, para que não reste qualquer dúvida, a fonte afirma isto de forma direta e inequívoca. Procurar um terapeuta, um conselheiro ou um médico não é um sinal de fé fraca. Muito pelo contrário, é apresentado como um ato de sabedoria, de maturidade e de boa gestão da própria saúde. E com isto, vamos caminhar para a conclusão, focando na mensagem central de esperança que este material oferece a qualquer pessoa que esteja a passar por esta luta. Estas são as grandes afirmações que a fonte nos deixa, quase como um guia.
A vida tem valor. O sofrimento não dura para sempre. A história de cada um ainda está a ser escrita. A dor é válida, mas a cura é uma possibilidade real. E talvez o mais importante de tudo, ninguém está sozinho nesta caminhada. E terminamos com este pensamento final, que é tão simples quanto poderoso e que resume toda a mensagem de graça e compreensão desta análise. Lutar contra a depressão não é um sinal de fraqueza, é um sinal de humanidade. E é exatamente dentro dessa humanidade partilhada que se encontra uma fonte profunda de esperança.